Quanto tempo, né? Há um tempinho eu não vejo o rosto de vocês assim, como congregação daqui para lá, né? Ao mesmo tempo, é um prazer estar com os irmãos nessa noite, e o prazer maior é poder compartilhar da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós hoje. Vamos estar orando. Nosso Deus e Pai, pedimos a Teu Espírito que venha, Deus, nos abrir o entendimento, que nada se interponha entre a Tua palavra no nosso coração, que ela seja eficaz naquilo que ela se propõe, que é transformar o coração, que é confrontar o nosso coração, que é mexer conosco, para que a cada dia possamos ser acordados, ó Pai, e despertados para uma vida de profundidade e intimidade contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O pedestal daqui sumiu? Vamos abrir nossas Bíblias, aqueles que ainda usam Bíblias, uma minha assim, eu também nem sempre uso, ou então liguem seus celulares no texto que iremos estar meditando nessa hora, que é a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 13. Eu quero falar sobre as marcas, ou a marca do discípulo. Eu vou fazer a leitura, os irmãos então acompanham ou na projeção ali, ou nos meios, nas mídias que temos em mãos. Eu vou ler o último verso do 12, porque faz sentido com a sequência que iremos ler. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E o caminho é esse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino de retímeno. Ainda que tivesse todo o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca com a injustiça, mas foca com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, corria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, como que enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior de todos é o amor. Amém? Essa carta, esse texto, virou quase que literatura universal, né? Está nos filmes, está nos casamentos, né? Liturgias de casamento. E eu creio que Paulo nunca imaginou que esse texto fosse servir para um ato religioso cerimonial. Ele escreve esse texto para dar equilíbrio e resposta às perguntas e às questões dessa igreja nessa cidade. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante, ficava entre o mar Egeu e o mar Adriático, e era um centro comercial muito importante. E uma das características dessa cidade era a extravagância. Tudo lá era exagerado. Era a cidade do exagero, podemos chamar assim. E a igreja que brota dessa cidade, ela acaba copiando o comportamento do lugar
assim, a gente não foge muito do nosso contexto, da nossa cultura, para o bem e para o mal. E essa cidade era um porto, havia um porto comercial muito importante, onde grandes navios desembarcavam ali. Um canal foi aberto para encurtar a viagem, um canal feito na pedra, na rocha, um canal de 6 quilômetros, para que economizasse tempo. E os marinheiros que chegavam nessa cidade iam procurar as ofertas do lugar, a ponto de que o termo Corinto virou verbo. Eu me corintianizo, significando dizer que eu absorvi aquele comportamento e eu vivo de acordo com o padrão estabelecido culturalmente e difundido naquela cidade e naquele lugar. Então, pessoas que ficavam meses, se as embarcações de navios hoje com todo o conforto, apesar de todo o conforto, ainda é desconfortante, dias e dias nos mares, meses, imagine naqueles dias. Então, os homens chegavam afoitos na cidade à procura de encontros sexuais relacionais. E aí, para isso, tinha as prostitutas cultuais, que subia ao templo de Afrodite, que ficava na Acre, Corintos, que é também o templo de Apolo, e essas prostitutas, então, ofereciam serviços e prestavam serviços a esse comportamento, a esse tipo de pessoa. Os jovens do lugar também viraram-se promíscuos, e é por isso que a carta, daqui a pouco eu vou estar pontuando alguns capítulos onde esses problemas acontecem, Paulo vai fazendo menção a eles, que a juventude também estava absorvendo esse mesmo comportamento, desprezando também assim o casamento e a vida comum, conjugal, como deve ser o padrão do Evangelho. E então a promiscuidade era muito forte naquela cidade e naquele lugar. E nessa carta tem algumas peculiaridades que só encontramos nos textos de Paulo aqui. Uma delas é esse texto. Esse mesmo conteúdo, esses mesmos princípios do amor se repetem nas falas de Paulo em outras cartas, como os Efésios, como os Romanos, como os Colossenses, como os Tessalonicenses. É recorrente o termo do amor, mas nesse conteúdo completo e pleno a gente encontra somente aqui. E essa igreja que brota ali, maiores informações sobre ela a gente encontra em Atos capítulo 18, versos de 1 a 12, mais ou menos. E Paulo, ele está em Atenas, e ele então viaja de Atenas para Corinto. E sempre que Paulo chegava em um lugar, nas suas viagens missionárias, ele procurava a sinagoga. Mas nessa cidade, ele vinha quase que meio cansado, depois dos grandes embates que ele esteve em Filipos, em Atenas. Ele então chega e fica alguns dias em silêncio e trabalhando, fazendo o seu ofício, que era fazer tendas. E ao chegar também nessa cidade, ele encontra um casal muito precioso para o apóstolo, que é Priscila e Áquila, e que tinham eles o mesmo ofício. Então uma identificação muito forte se deu ali nos relacionamentos, na irmandade. Então Paulo busca quietude e não expõe esse casal aos perigos que o Evangelho sempre promovia, porque sempre que Paulo abria a boca no lugar, vinham as pedradas, vinham as dificuldades. Então Paulo espera a chegada de Tito e de Silas, para poder o trabalho ser então ali iniciado. Após alguns dias, no sábado possivelmente, Paulo procura a sinagoga, e na sinagoga ele anuncia a Jesus Cristo. E em anunciar a Jesus Cristo, então houve a contenda. A sinagoga se levanta contra ele, os judeus ali no caso, e ele então é convidado a se retirar do ambiente. Mas o chefe da sinagoga creu no Evangelho. E Sostênes, que era uma casa vizinha à sinagoga, abre as portas para acolher Paulo. E Paulo então começa essa igreja numa casa ao lado da sinagoga, quebrando assim o princípio ético de nós reformados como igrejas, que não estabelecemos igrejas muito próximas umas das outras. A gente busca distanciar-nos, Mas ele não se preocupou, porque a sinagoga não ensinava o Evangelho de Cristo. E ele estava ali implantando uma igreja, e ele não perde a oportunidade. Ele pode dizer: aqui é muito próximo, a gente já teve um
descontentamento, uma discussão aqui, então é melhor outro lugar. Não, ele aceita. E é nessa casa que ele estabelece, ele ficaria 1 ano e 6 meses falando de Jesus, do Evangelho, e essa igreja cresce rapidamente, porque a cidade favorece. Pessoas de todos os lugares visitavam Corinto naqueles dias, e o Evangelho viajava a partir do anúncio de Paulo para outros lugares. Quando ele pregou em Atenas, lá no Areópago, as pessoas do lugar ficaram impressionadas com esse novo conceito, desse Cristo ressuscitado, desse Deus desconhecido, e disseram: olha, sobre isso a gente quer te ouvir de novo, Paulo. E apenas Dionísio, no caso lá, creu no Evangelho. E aqui em Corinto, então, ele estabelece essa igreja dentro desse contexto de discussão na sinagoga, uma casa ao lado, e essa igreja cresce. Só que depois de 1 ano e 6 meses ele vai para outros lugares, e essa igreja se desenvolve fortemente. E uma das coisas muito fortes na cidade de Corinto era a glossolalia, o falar em línguas, a mística do falar em línguas, que não começou com o Pentecostes, e outros grupos e tribos antiquíssimas falavam em línguas, os grupos de mistério do Egito, por exemplo, e eles buscavam saber, tinham conhecimento como pauta para a vida, agora eles adquiriram um conhecimento superior. E uma das coisas que Paulo combate nessa carta, nessa igreja, é a vaidade e a arrogância. A arrogância do saber. Então, capítulo 1 vai nos descrever a afirmação de Paulo, dizendo: olha, eu quando estive entre vós, estive em fraqueza, e eu não quis saber outra coisa. Não quis saber dos filósofos, epicúreos, nem históricos, nem nenhum outro, mas quis saber de Jesus Cristo, e esse crucificado. Entre vocês eu quis saber da cruz, as palavras da cruz. Hebreus 1,18. Porque o Evangelho sem cruz é um Evangelho falsificado. Um Evangelho que não é centrado na pessoa de Jesus, no comportamento de Jesus, no modelo de Jesus, nos ensinos de Jesus. Pode parecer verdade, mas é um Evangelho falsificado. Então ele diz: olha, entre vocês eu quis saber de Jesus Cristo e esse crucificado, que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, que jamais admitiria que Yahvé se encarnasse num homem, muito menos que morresse numa cruz. Então, ele centraliza o seu conteúdo em Cristo. Ele fala: de vocês eu quero saber de Cristo. O que é que de Cristo está em vocês? Qual é a semente de Jesus que está brotando no seu coração, que está forjando em vocês, em nós, em mim, um novo homem, um novo caráter, um novo modelo de viver e de ser na vida, que se diferencia do resto do comportamento dessa cidade e desse lugar. Capítulo 2, ele vai tratar da dissensão que já havia na igreja, daquela trindade partidária, uns de Pedro, uns de Apolo, uns de Paulo. Pedro com o Evangelho da lei, dos judeus, a cultura judaica toda ainda amarrada nos seus conteúdos. Apolo era eloquente no falar, mas teve que ser instruído por psiquiatra sobre alguns fundamentos do Evangelho. E Paulo, que é quem diz aqui na carta que gerou aqueles irmãos na fé, na palavra do Evangelho, também era referência do lugar, mas alguns poucos gostavam de Paulo. Ele chega a dizer na sua segunda carta que ele pessoalmente era muito fraco nas suas falas, mas nos seus textos ele era poderoso no que ele dizia e no que ele ensinava. Não que ele não fosse, mas é como as pessoas ouviam. Um homem baixinho, o nome de Paulo significa pequeno homem, possivelmente de pernas tortas e de olhos remelentos, com a sabedoria magnífica, com o comprometimento com Cristo, mas a sua vida não inspirava ninguém que queira ser bem sucedido nesse mundo. Ele era um azarão, onde quer que ele fosse tinha problema. Ele era um causador de problemas? Lógico que não. Ele era um filho
filho da paz, ele era um pacificador, mas por anunciar a Jesus e a cruz, e a ressurreição de Jesus de entre os mortos, e a vida eterna, e a paz com Deus, e o perdão de pecados, e o amor, e a generosidade, e o acolhimento, e se doar por causa disso, o resultado da sua vida e da sua pregação foi prisões e cadeias. O que nessa carta ele chega a dizer: olha, nós somos vis, somos fracos, somos desprezados, somos escórias do mundo. Nós, como apóstolos, sofremos de tudo para que vocês tenham paz, tenham alegria, tenham liberdade, tenham vida. A gente morre para promover a graça de Deus, e o benefício desse é que vocês agora devolvam em gratidão a Deus uma vida que glorifique o nome de Jesus. É o resultado que ele sonhava naquela igreja, era a esperança que ele tinha para aquela igreja, tanto quanto a esperança de Jesus para os seus discípulos era que nós fôssemos marcados por gente que ama, por gente que se doa, por gente que se compadece, por gente que levanta o caído e o abatido, gente que está disposto a se doar para que outros sejam beneficiados. Essas características estão morrendo na terra em nossos dias. As igrejas não amam mais, por isso não fazem mais missões, por isso não evangelizam, por isso não se preocupam tanto com aqueles que se perdem e que perecem nesse mundo. E o Evangelho quer nos despertar e nos chamar e nos convocar para essa ação de amor na terra, para que o nome de Jesus seja glorificado e pessoas sejam alcançadas e levantadas do sono da morte, como ele escreve aos Efésios: desperta do que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E ele não está dizendo isso ao mundo que não crê, é a igreja que dorme. Até nas palavras de Jesus, quando ele fala da sua vinda e fala das virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, ele fala que nós dormimos, que a gente cansa de esperar, que a gente não mantém o coração aceso até o fim, que há estações de sono da igreja, e por isso os avivamentos são tão importantes, e é importante que aconteça para nos despertarmos para a nossa vocação com a qual fomos chamados. Capítulo 3, ele vai nos dar conta de que as nossas obras serão provadas. Pai, Filho, que cada um produz na fé será aprovado como que pelo fogo. Ele vai dizer: vocês estão fazendo muito barulho, mas pouca obra, pouco amor. Vocês são pessoas da impressão, da imagem, que gostam de impressionar os outros, gostam de se colocar como são importantes na cidade, mas no fundo é só barulho e ociosidade, louquidão do coração. Aí ele fala que a obra de cada um será provada. No capítulo 3 e 4 ainda ele chama de crianças, de meninos, bonecos de carne, seres que respondem a impulsos, que não têm uma consciência estabelecida do Evangelho, mas que respondem ao impulso do momento. Ele vai chamar de homens psíquicos, o homem que responde aos seus instintos, à sua carnalidade, à sua vaidade, ainda que piedosa, é vaidade. Capítulo 4, ele vai falar ainda, dentro dessa divisão, dessas posições de Pedro, de Apolo, de Paulo, de bonecos de carne, daqueles que estão mais preocupados com o seu próprio interesse, com a sua própria vida, que não estão com o olhar aberto e atento à necessidade do outro, que não inclui o outro no seu programa de vida e de existência, mas que cada um quer aparecer por si, de como é espiritual, de como fala, de como prega, de como canta, de como se desenvolve, de como chama a atenção dos demais para si. E aí Cristo não é glorificado quando uma igreja age assim. Cristo é glorificado quando há quebrantamento, quando há derramar o coração, rasgar o coração diante dele. Então Paulo chega ainda a afirmar no capítulo 4 que a vanglória deles não glorificava.
E ele também vai falar da sua autoridade como apóstolo, que tem autoridade para corrigir, para disciplinar, para fazer as correções necessárias em nome de Jesus naquela igreja e naquele lugar. Ele também chega a dizer que os homens devem considerar eles como dispenseiros da parte, como representantes, embaixadores da parte de Deus. Capítulo 5 é o capítulo mais triste dessa carta para o apóstolo. E estou falando sobre isso para depois falar do amor. Tudo isso aqui acontece pela falta desse amor, dessa qualidade, desse nível que tudo suporta, tudo crê e tudo espera. É lá que ele vai equilibrar as coisas, mas aqui ele está levantando as questões, os problemas. E ele chega a dizer que é pela casa de Cloé que ele tem as informações de como está andando essa igreja, como está acontecendo naquele ambiente e naquele lugar. E essa família de Cloé, quando alguns dizem que é de Paulo, alguns dizem que é de Pedro, alguns dizem que é de Jesus, ele fala: graças a Deus não batizei ninguém, a não ser alguns da casa de Cloé, nem me lembro bem, porque Cristo não me chamou a batizar, mas a evangelizar, a proclamar o Evangelho. Porque se ele sem batizar tanto já era tão referenciado, já tinha grupos de Paulo, grupos de Pedro, grupos de Apolo, grupos de Jesus. Imagina só se ele batizasse todos os irmãos daquela comunidade. Então, naquela situação, quem batizasse mais tinha mais projeção, né? Era mais importante. E ele quer acabar com essa presunção de que no reino de Deus não tem ninguém mais nem menos importante. Já nos dias de Jesus, essa questão se deu lá: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, para ridicularizar a pergunta idiota, ele pega uma criança e põe no meio dos apóstolos adultos. Diz: olha, se vocês não forem como essa criança, não tiverem uma simplicidade de criança, vocês não herdarão o reino dos céus. E isso foi uma lição, né, de vida para eles. E aí ele vai falar de João Batista, e ele vai falar que o maior no reino dos céus é o menor, é aquele que serve, é aquele que tem o coração disposto a servir os irmãos, é aquele que está servindo sempre. E aí ele fala porque Jesus, sendo o Senhor, se fez servo de todos, e veio esse mundo não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então aqui no capítulo 5, ele é informado por essa família de Cloé que havia um problema de ordem moral na igreja, muito grave, né? Era um diabo que possuía a mulher do pai. E isso acontecendo na igreja, se dividia por culto, talvez cantasse, talvez tomasse ceia, talvez participasse, como se fosse uma coisa normal, porque na cultura de Corinto poderia ser normal, como na cultura de Deus não é referência, todas as coisas são lícitas e são normais. Mas ele fala que é nem para se nomear entre vós coisas desse tipo. E aí ele fala: olha, vocês não conseguem enxergar o problema, não têm autoridade para corrigir o problema, disciplinar o garoto para o bem dele. A disciplina na igreja, ela nunca é para o mal, ela é para a correção para a vida. Hebreus 12 diz que Deus nos disciplina como filhos, filhos amados, disciplina para corrigir o que não está certo, para nos colocar no caminho da vida. E então ele fala: olha, eu me uno o meu espírito, estou ausente com o espírito de vocês, com o espírito do Evangelho de Cristo, para que esse indivíduo seja entregue a Satanás, pesado, né? Para a destruição da carne, mas nem por isso a esperança acaba, para que o espírito seja salvo no último dia. Com esse comportamento, aquele que creu em Jesus, a salvação é mantida, mas a sentença e a disciplina é necessária para que não haja esses impedimentos espirituais na vida da igreja, esses tropeços. Na segunda carta aos Coríntios já orienta: olha, perdoa esse irmão, porque agora o problema pode se inverter. Agora, ao invés de ele só em si ser o problema,
problema, a igreja está amargurada por causa disso. Uma igreja de famílias. Então, para que o ressentimento e a amargura não cresça, e Satanás encontre oportunidade nos vossos corações para estarem demandando uns contra os outros, perdoe esse irmão, recupere ele, traga de volta para a comunhão, vê se ele mudou de vida e oferece uma nova chance, porque o perdão é isso, é um novo caminho para se andar, uma nova chance para viver. Então, no capítulo 5, Paulo trata desse problema. Capítulo 6, ele vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele vai discorrer sobre os avarentos, os homossexuais, os efeminados, aqueles que eram assim, mas que foram transformados pelo Evangelho de Cristo. Ele fala que nós somos membros do corpo de Cristo. No capítulo 7, são respostas e perguntas a questões que eram questões do lugar, sobre casamento, divórcio, celibatário, celibato, como deveria ficar. Naqueles dias ainda, os pais têm ascendência sobre as filhas virgens, poderiam propor em casamentos ou não. E ele fala, olha, quem não casa não peca, mas quem não casa e vive promiscuamente, de modo ilícito, peca. Quem faz vida conjugal, conjunto desigual, crente com descrente, ele não só liga isso ao casamento, mas até a negócios comerciais, né? Ele fala, que luz tem entre a luz, que comunhão tem entre a luz e as trevas? Então, usem o discernimento de vocês para discernir o que é melhor, o que é bom e qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Aí ele fala da mulher que casou com o seu esposo e no caminho da jornada um deles se converteu, a mulher ou o marido. E agora o que eu faço? Me separo do meu marido para casar com crente? Ele fala, não, a mulher santifica o marido a mulher. Se ele consente em viver com você e não é um empecilho para a caminhada da fé, mantenha a relação sem nenhum problema. A conjugalidade, um santifica o outro, os filhos também serão abençoados. E vocês vão ganhar os seus maridos sem palavras, como Pedro fala na sua carta. Também, vivendo de modo piedoso o Evangelho. Ele fala também do comportamento conjugal, da vida íntima do casal, como deve ser. Tudo no capítulo 7. Capítulo 8, ele vai estar falando sobre outros problemas que era muito forte, que eram as comidas sacrificadas aos ídolos. Pessoas iam na feira, na barraca da dona Josefa, e não sabia se o que ela vendia ali antes não passava no templo de Apolo, ou de Afrodite, ou de qualquer uma divindade pagã daqueles dias, e antes que vendesse os alimentos, oferecia-se os ídolos. Como é que faz? A gente que crê em Jesus, como é que vai comer esse alimento? Come, não come, pode, não pode? Capítulo 8 vai dizer, ao ídolo nada é. Problema de quem ofereceu a qualquer divindade, você oferece a Deus, agradece, santifica e come, não pergunta sobre o assunto. Porque pela oração, a oração e a ação de graça, todas as coisas são santificadas. Né? Nós cremos no mais valente, naquele que tem mais poder. Então, se alguém consagra alguma coisa a uma divindade pequena, e nós consagramos ao Senhor de tudo. Do Senhor é o céu e a terra, o mundo e a soberania, tudo que nele habita. Então, essa consciência ampla que Paulo quer desenvolver naquela comunidade que nasce de uma paganidade, uma civilização pagã, idólatra. Então, os crentes ali tinham essa dificuldade. Capítulo 14 de Romanos também, ele fala de escrever. Um diz que faz diferença no dia do outro, um diz que pode comer carne, outro diz que não pode, enfim, como é que fica, né? Aí ele fala, olha, o que fica é o amor, o que fica é o cuidado pelo outro. Se o que eu faço a mim, na minha consciência não é pecado, não é perante Deus, mas o outro acha que é, eu faço na frente dele, eu vou estar escandalizando, enfraquecendo aquele que em Cristo morreu. Aí ele fala, suportais a fraqueza dos fracos, não agradar a si mesmo. E aqui no capítulo 8, ele vai dar esse mesmo conselho, de que a gente tivesse muito cuidado com aqueles que eram fracos na fé, aqueles que não tinham a capacidade de discernir as coisas por si mesmo, de fazer escolhas pessoais para si, mas estava sempre com a consciência vendida que o outro pensa. E nós crentes temos muito isso, que não fazemos coisa para o outro.
escandalizar o outro por causa do outro, não devemos nos escravizar por causa do outro, mas também não devemos sermos pedra de tropeço para o outro. Temos que ter o equilíbrio, e o que equilibra o nosso comportamento vai ser o amor. Se o amor estiver acima de tudo, a gente vai ter a direção certa para se comportar nessas coisas delicadas da fé. Capítulo 9, ele vai falar dos seus direitos de apóstolo, porque Paulo, uma das pessoas que mais o serviam na sua jornada, nas suas viagens missionárias, eram mulheres. E Paulo, solteirão, acompanhado de mulheres que o serviam. Imagina os comentários das pessoas desse lugar e dessa igreja sobre a vida do apóstolo. Já imaginaram isso? Apóstolo solteiro, sem filhos, acompanhado por mulheres. Então os comentários não eram bons. Aí, capítulo 9, ele vai dizer o direito que ele tinha de escolher uma mulher para si. E ele cita Pedro: não posso eu, como Cefas também tem uma esposa, eu e Silas, que também era solteirão? E ele vai dizer: olha, nós temos os mesmos direitos, se quisermos. Não era o caso, mas para abafar o caso e para acabar com as fofocas da igreja, ele então diz, olha o que ele diz no comecinho do verso 9: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor, mas sois vós a minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós eu sou. Ele está aqui reivindicando o seu direito de apostolado, de autoridade, de santidade e de fidelidade, primeiro a Deus e também à comunidade daquele lugar que estavam ali. Versos 3, é que ele fala: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber livremente, se assim quisermos? Todas as coisas nos são lícitas, nem todas nos convêm. Não temos nós direito de levar conosco uma irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor Jesus e servos? Está se falando de uma vida conjugal, se assim ele quisesse, e não invalidaria ele como apóstolo, como autoridade, em nada. Só atrapalhava um pouco, né? Porque o tipo de vida que ele tinha, que ele escolheu para viver, não cabia mulheres, ia atrapalhar muito. Ele ia perder muito tempo discutindo assuntos. As mulheres querem saber antes, quando ele vai, o que vai fazer. Então, ele chega a dizer depois aqui que aqueles que casam cuidam das coisas desse mundo, se embaraçam um pouco, não servem ao Senhor de todo o coração, com a genuinidade, no sentido genuíno que deve ser. Porque vai cuidar dos filhos, da casa, da esposa, e com a vida que ele tinha, com as dificuldades que ele enfrentava, mulher seria um tropeço, mas ele confessa: se eu quisesse ter uma liberdade em Cristo, e não seria diminuído por conta disso. Assim como Pedro não foi diminuído, virou até papa, né, para os católicos, mesmo com esposa. Então não era o caso, não era um problema. Então, capítulo 9, verso 6, ele fala: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Nós estamos escravizados, mas é por amor, não é porque nós forçados por vocês a fazer isso. Aí ele vai citar lá no Velho Testamento do boi que debulha, que não pode botar saco na boca do boi que está debulhando, que é um direito do animal usufruir do que ele está produzindo. Aí ele fala: olha, nós como apóstolos que plantamos vocês aqui como igreja, temos o direito de viver dos recursos de vocês. Nós oferecemos a vocês bens imponderáveis, conteúdos espirituais, e vocês nos servem com coisas pequenas, financeiras e materiais. Nós oferecemos a vocês serviços eternos, que transportam para a eternidade, e vocês devem nos servir no pão, na casa, na roupa, para que a continuidade do anúncio do Evangelho aconteça, como é em nossos dias. Mas ele diz: olha, essa honra ninguém me tira. Eu nunca pedi nada a vocês. Eu trabalho para que a minha autoridade do que eu digo e do que eu falo, a minha liberdade não seja negociada, não seja vendida. Para que eu não fique com a expressão com o rabo preso entre vocês, não poder dizer as coisas que eu digo, porque eu dependo do salário da igreja.
para que não haja comprometimento da liberdade profética que ele tinha se dado, da autonomia que ele tinha. Alguns irmãos ajudavam de coração, mas ele não dependia, ele trabalhava, ele tinha os seus próprios sustentos e o seu próprio recurso, é o que ele fala no capítulo 9. No modo como ele termina o capítulo 9 é interessante, porque vai fazer menção ao capítulo 10. Nos últimos versos do capítulo 10 ele fala: eu esmurro meu corpo, para que eu, pregando a outro, não venha a ser reprovado. Para que o que eu digo a vocês tenha coerência na minha vida, nos meus gestos e nos meus atos. Pode me virar de uma vez, se eu queria dizer assim. Vocês vão encontrar só a verdade do Evangelho e fidelidade a Cristo. E nenhum comprometimento com ninguém, com nenhuma potestade, com nenhum poder, com nenhum bambambam filósofo do lugar. Não negocio a minha liberdade, nada. Vivo de modo íntimo. Aí ele fala que subjugava o seu corpo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades, cativa a servidão de Cristo. Essa mesma expressão na carta aos Gálatas, ele vai dizer da forma: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus, o qual se deu e se entregou por mim. É o mesmo princípio, é a mesma coisa. Esmurro meu corpo, para que pregando a outro não venha a ser reprovado, subjugo a servidão. Capítulo 10, ele vai falar de um povo que não esmurrou o corpo, de um povo que não entenderam o chamado e a ação de Deus na vida deles, que é o povo de Israel no deserto. O povo murmurou, ele vai dizer aqui, né, que eles todos foram batizados nas águas do Mar Vermelho e foram sair ressuscitados desse batismo para a vida e para um novo momento na história da fé deles, mas que no decorrer dos anos eles começaram a murmurar e a reclamar do que Deus provinha para a vida deles. E com isso eles não entraram na terra prometida. Verso 7 vai dizer que eles começaram a folgar e a buscar outros deuses. Eles começaram a ficar idólatras. Então ele fala: vocês estão no mesmo caminho. E se tornaram como o povo de Israel se tornou. No começo, muita glória, cântico de celebração. Miriam celebrou. Mas depois de uns anos, acostumaram com o divino e começaram a colocar outros deuses no coração de vocês. Então, verso 7, ele fala: não façais, pois, idólatras como eles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E comer e beber nessa cultura é uma coisa muito interessante, que no capítulo 11 ele vai falar sobre isso, da comida e da bebida. Tudo por uma comida, por um banquete. E os banquetes daqueles dias não ficavam só na comida, eles tinham toda uma característica de orgias e de libertinagem. E então, eles dizem: olha, o povo de Israel no deserto cometeu esse pecado. Então vocês olhem para trás e não façam isso. Façam diferente. E também vocês não devem murmurar. Eles estavam murmurando, inclusive do apostolado, da autoridade do apóstolo. Ora, tudo isso sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para que já não chegados ao fim do século. Aquele, pois, que cuide estar de pé, olhe para que não caia. Vocês se acham de pé demais, vocês se acham firmes demais, estão muito seguros em si mesmos, e não na graça, e não no conhecimento do Senhor Jesus, e não na humildade, e não na simplicidade. Estão firmes na arrogância, firmes na vontade de aparecer e de ser para os outros e não ser para Deus. Estão firmes no fazer e não no ser. E aí, ainda no capítulo 10, é uma coisa importante ressaltar, que ele fala: portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Falo como é entendido, julgai vós mesmos que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo. Vocês têm que se ver como um só, e não como indivíduos, cuidando do seu próprio umbigo.
não considerando o outro, porque somos um só corpo. Aí ele fala que aqueles que sacrificam os ídolos, sacrificam a demônios. Porque tinha gente na comunidade que servia a dois senhores. Uma vai lá para Deus e vai para o diabo. A gente não sabe quem vai atender primeiro, então a gente aposta na fé. E tem gente assim também nos nossos dias, que querem servir a dois senhores e que são enganados. E Paulo diz: olha, há demônios. Essa mesa que vocês fazem, as oferendas que fazem por aí, essa confraria religiosa, da cultura do lugar, é a demônios. Então fujam dessas coisas. No verso 21 do capítulo 10, ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, da ceia, e também da mesa dos ídolos. Aqui e lá. Ia para a igreja, no templo, o povo reunido em nome de Cristo. Depois tinha o templo de Apolo lá com comidas e bebidas, e eles também iam lá e participavam na mesma comunhão, sem nenhum discernimento do corpo de Cristo, de quem eles pertenciam. E aí, é quase que uma introdução para o capítulo 11, onde vai falar da ceia do Senhor, que era outro problema. É triste o que ele diz aqui. Ele chega a dizer que eles se reuniam para ficarem piores. Já imaginou? Todos os domingos aqui a gente se reúne para piorar, para fazer mais maldade, praticar mais perversidade, melhorar na maldade. É o que ele diz, capítulo 11. Vocês se reúnem para se tornarem piores do que já são. Porque vocês veem cada uma a sua família com as suas panelas, com os seus pratos, com os seus talheres, com as suas mesas, com as suas comidas, e tem aquele que não tem o que comer, que está lá só olhando o banquete de vocês, em nome de Cristo, ceia do Senhor. O encontro ágape que eles promoviam. Então a desigualdade era muito presente, muito forte. E eram grupos fechados, nós chamamos de panelas, né? Um tampo, para os que entram e saem. E isso eles praticavam em nome de Cristo, e era uma vergonha. É por isso que no comecinho do capítulo 11, ele começa dizendo: olha, sede, pois, imitadores de Deus. Sede meus imitadores, desculpe, como eu também sou de Cristo. Ele chama para si uma responsabilidade muito forte. Né? Quem aqui teria coragem de afirmar essa verdade? Sede meus imitadores. Mas ele está dizendo: naquilo que eu imito a Cristo, vocês me imitem também. Não está se falando do homem Paulo em si, da sua relatividade, mas sim daquilo que é o seu chamado e o seu comprometimento em Deus. Ele falou: olha, sim, sede meus imitadores como eu sou em Cristo. Em Cristo eu acolho a todos. Inclusive ele vai dizer na frente que ele se fez de tudo para salvar a todos. Raspou a cabeça para diminuir as implicações com os judeus, fez voto para poder dizer assim: olha, fazer uma média com a lei, para poder alcançar alguns. Com esse coração que quer englobar e incluir a todos, e não deixar ninguém fora, em nome de Cristo. Quando ele fala com Félix, e Félix brinca, as suas muitas dele te faz delirar, Paulo. Você quer me converter? Ele diz: não só você, mas todos que estão, exceto essas cadeiras. É a confissão de fé que ele faz. Qual é a nossa confissão de fé? É assim abrangente? Que engloba todos, que inclui a todos, quem quiser que pule fora, se quiser. Mas você chama e convoca todos. Deus amou o mundo, Deus incluiu todos. Cristo deu sua vida por todos. Todos estão eleitos e selecionados para essa redenção. Aleluia. Agora cada um responde se quer isso para si ou não, é cada um que pule fora. Mas a expressão de todos nos textos de Paulo está presente. É sobre todos, é em todos, é por todos, com todos. Todos são iguais perante Cristo. Então ele fala: sede meus imitadores, como filhos amados. Versos 2, ele vai dizer: eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vos entreguei. Mas quero que saibam que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. Enfim, Cristo é Senhor de tudo e de todos,
E vocês que se reúnem em nome de Cristo devem estar submissos e rendidos a essa compreensão e a essa consciência. E quando vocês forem cear, celebrar a vida e as bênçãos e a provisão dos céus na vida de vocês, lembre-se que Cristo é o centro, é o Senhor de tudo. E se Ele é Senhor, todo outro ser criado à sua imagem e semelhança tem os mesmos direitos e privilégios que vocês. E vocês devem englobar a todos. E aí ele prossegue dizendo como as mulheres devem se portar. Depois ele fala da ceia do Senhor, como já descrevi, e que era um problema, que se reunia para pior, que eles não incluíam e não estavam preocupados com o bem-estar do outro, mas cada um pensando em si e não esperava uns pelos outros para fazer as refeições. Cada um comia no seu tempo. Era uma bagunça. Era um encontro que causava espanto para quem não cria. Se vocês são crentes para ser desse jeito, é melhor não ser. Era um testemunho público para quem visitava essa igreja. Aí, capítulo 12 é outro problema. Veja quantos problemas estou levantando aqui nas páginas desse texto. O 12, o problema eram os dons espirituais. O problema aqui era a carne, era a graça de Deus. Dom é graça, é oferta. Ninguém nem sabe o que recebe, sabe o que recebeu e que tem. Agora eles não sabiam administrar o que Deus havia dado em abundância, quase que nem mato que nasce, capim que cresce naquele ambiente. Era uma igreja dotada de dons espirituais. Só que havia o quê? A ignorância, a ignose, né? A palavra gnosticismo vem de gnose, conhecimento. E eles tinham ignorância, era um gnosticismo ao contrário. Não tinha conhecimento. Então ele começa a dizer, olha, acerca dos dons espirituais, não querem, irmãos, que sejais ignorantes, que vocês não tenham conhecimento de como Deus é. Deus é um Deus ordeiro, distribui dons variados a cada um como Ele quer, mas cada um que recebe o seu dom deve exercer o seu dom com sabedoria, com discernimento, com sensatez, colocando sempre o amor à frente do que você pode realizar ou não, para ser medido. Lá os Gálatas, ele vai dizer que a fé atua pelo amor, porque a fé que não atua pelo amor, ela fica fétida, ela causa problema. E então, ele fala que as regiões espirituais, capítulo 12, ele vai descrever como é que funciona o nosso corpo. O nosso corpo, se cada membro do nosso corpo se debandar para fazer o que quer, a gente não existe mais, né? A gente não lava mais o cabelo, não pinta as unhas, não veste mais a roupa, não enxerga, não anda e não caminha, porque cada membro tem o que quer, você não sabe cuidar. Então, espiritualmente falando, vocês são como um corpo humano em desordem, em convulsão, estribuchando para cada lado e não realizando nada. Aí ele vai descrever, dizendo que os dons de Deus é derramado como Deus quer, e é o Espírito que derrama os dons, que libera os dons, mas os dons devem acontecer com uma harmonia de um corpo, que lava os pés, escova os dentes, tem os cabelos, tudo do corpo, para o corpo ficar bem, né? Agora, eles estavam disputando os dons, quem era que sabia mais, quem era que conhecia mais, e o centro do entendimento que eles tinham do que era mais importante, mais elevado entre os homens, era falar em outras línguas, porque era uma cidade poliglota, desculpa. Então, conhecer idiomas diferentes era muito importante e muito valorizado naquele lugar. Conhecer línguas. Agora, acontece um advento de que já conhecem línguas espirituais, línguas dos anjos. E aí então eles se consideram mais elevados do que o resto dos mortais da terra, porque agora ele não só conhece as línguas dos homens, mas também tem uma dimensão de algaravias estáticas que eles praticavam, a glossolalia, que eram línguas sobrenaturais que nem eles mesmos entendiam dizer. E com isso, a elevação e a arrogância, o narciso de cada um subiu, ficou maior do que se pode conceber.
Paulo não suporta essa espiritualidade pagã dentro do evangelho da igreja. Esse paganismo de fora dentro agora, aonde a supervalorização dos dons espirituais se reduziu a línguas. Profetizar é muito pouco. Falar coisa, com bom senso e coerência, que exaltasse e que ajudasse o irmão, que levantasse o caído e que colocasse o indivíduo em depressão de pé não era importante. O importante mesmo é falar o que ninguém entende, o que ninguém sabe. E de um modo que ninguém confia para não falar igual. Porque aí o indivíduo se tornava o mais importante do grupo. Então o capítulo 12 ele vai tratar desse problema. Dos versos 12 em diante vai falar da unidade dos membros do corpo, que é isso que eu escrevi há pouco. Que os dons devem ser, nem aparecer tanto, nem aparecer no todo do corpo. E não um indivíduo, um braço, um pé ou um olho, mas sim o todo. Deve ser visto para glorificar a Deus. E é nesse ambiente, desse desequilíbrio, aonde os dons estão em evidência e a bagunça também presente, sem ordem, ninguém dizendo coisa com coisa, cada um falando ao mesmo tempo, sem que ninguém entenda. Chega o ar que naquele lugar e sairia apavorado lá dentro, não entende nada. Ele fala, é melhor falar uma palavra que todos entendam, ou 5. E ele chega a dizer, eu falo mais lindo que vocês todos juntos, mas eu prefiro falar uma coisa que todos entendam. Do que falar 1000 palavras que ninguém vai aproveitar em nada. E é o que vocês estão fazendo. Capítulo 12, ele vai tratar disso. E aí chega no texto que a gente leu. E entrando no texto que a gente leu, desculpa a introdução enorme, para poder ter sentido o texto que a gente leu. É para equilibrar esse monte de problemas. O que ele está dizendo, quando ele começa o 13? É que está tudo sem amor, está tudo no individualismo em nome de Cristo. Está todo mundo querendo aparecer, e não Cristo aparecer por meio de vocês. Está cada um consigo, brigando as suas brigas pessoais para as visibilidades humanas. Não tem ninguém glorificando a Cristo como deveria ser. E aí, ele fala, vocês gostam de dons? Vocês buscam isso? E a cultura do lugar já tem estabelecido esse conceito, e vocês agora como crentes querem buscar o que é melhor, o sublime, o soberano, o sobretudo. Eu vou dizer a vocês o que é que vocês devem buscar com zelo, com vontade, com avidez. Vocês querem mesmo terem dons? Vocês querem terem sentidos para Deus e dar sentido à vida de vocês? Aí ele começa: procurai com zelo os melhores dons. E esse zelo para ter o que é melhor para o outro, porque dom não é para servir a mim. Se Deus me deu um dom, é para servir o outro. Não é para me glorificar. É para glorificar, para que o outro dê glória a Cristo. Não é isso que Jesus fala no Sermão da Montanha, Mateus 5,13, né? Para que resplandeça a vossa luz e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Essa luz que resplandece deve glorificar a Deus. Os dons que ele derramou na igreja é para servir ao próximo, e que o próximo servido, bem abençoado, beneficiado pelo seu dom, glorifique a Deus pela vida de vocês, pelas nossas vidas. Então ele fala: vou mostrar a vocês um caminho. O amor é o melhor caminho. Não há outro caminho a não ser o amor. O que é que Jesus diz lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que ele oferece é o caminho da cruz, que é o caminho do amor. Aí ele fala: olha, se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu tivesse um amor e não tivesse amor, isso seria como um sino de metal batendo. Eu sou uma lata vazia que só faz barulho, mas nem efeito na vida de ninguém. Eu sou um ser desagradável. Conhece pessoas desagradáveis? Quando chega e irrita todo mundo? Porque não tem conteúdo no coração. É desagradável. Entende? Vocês estão sendo desagradáveis com esse comportamento. Vocês são como
ferro batendo no outro. Isso faz barulho. Não faz sentido a vida que vocês vivem. E ele continua: ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, que eu me tornasse um leão carnal, conhecesse a história do Brasil universal, da frente para trás, de trás para frente, mas sem amor, é só a sabedoria que não me vale. É só uma visibilidade humana de acesso na internet, de views, mas não vai ter sentido sem amor. Todo conhecimento sem amor não faz sentido, só faz barulho. E aí ele prossegue dizendo: toda ciência, toda fé que transportasse montes. Olha só, o que faz sentido com Mateus 7, Sermão da Montanha: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos, em teu nome curamos. Que é isso? Fé. Mas o que é que se ouve da parte de Deus? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. É iniquidade confessar a fé sem amor, segundo Jesus. E ele prossegue: olha, se eu tivesse meus bens, distribuísse toda a minha fortuna para os tempos dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, é um exagero de linguagem que está fazendo aqui. Vai falar: se fosse possível que isso acontecesse, eu fizesse isso para o bem do outro, mas não tivesse a qualidade do amor, o amor ágape, o amor sublime, o amor de Deus, os meus bens iriam fazer um bem muito grande na terra, mas não faria bem a mim. Outros serão abençoados e beneficiados com os meus recursos, mas em mim mesmo não faria sentido fazer aquilo. Se eu me oferecesse meu corpo como resgate de muitos, sem amor, de nada me valeria. Jesus morreu numa cruz, mas o que se diz lá em João é que ele amou até o fim aqueles que ele escolheu, nós, porque ele morreu. Ele amou até o fim. A cruz faz sentido por causa do amor, porque é um gesto e um ato de amor. E aí, quando ele fala de amor e desse exagero, de comportamento em nome do amor, ele vai dizer o que o amor é, verso 4 em diante. Ele vai dizer: o amor, ele sofre. Cristo deu a sua vida, sofreu por nós. E Paulo está olhando para Jesus quando ele escreve esse texto. Por isso que eu brinquei que Paulo nunca imaginou que esse texto virasse texto de casamento, mas sim que ele está dando equilíbrio a algum conteúdo, a uma carta, e resposta a algumas perguntas e a algumas situações extremas que estavam acontecendo na vida daquela comunidade ali. É o texto que vai formar o ambiente dos dons. Tudo fará sentido se houver isso aqui. E aí ele vai dizer que o amor é sofredor, é bom, é benigno. O amor não é invejoso, não fica competindo com ninguém para ver quem ama mais. Quem ama, nem diz que ama. Quem ama vai dizer: eu sou uma porcaria de gente, eu não amo ninguém não. Quem ama, de fato e de verdade, nem faz propaganda do seu amor. Outros dizem sobre ele, outros dirão. Já viu Jesus fazer confissão de si mesmo? Falar de Jesus para o povo? Jesus falava de Jesus? As multidões falavam, porque ao invés de discurso ele agia, e as suas ações transformavam-se em propaganda, em marketing do que ele fazia, causando inveja no ramo religioso daqueles dias, mas porque ele amava acima de tudo. E com isso não era necessário fazer propaganda. É que nem chover, molha a terra e brota fruto. Vai chover e você vai ver que é. Não precisa dizer que vai chover, fazer discurso, montar o cenário, formar nuvens, trovões e ventos e nada de chuva. Então, o amor não tem essa característica da competição, de querer amar mais que os outros. Ele é simples, ele é sutil, ele é quase que imperceptível no sentido de propagandas, mas totalmente palpável na vida de quem foi alcançado e foi beneficiado pelo seu amor, pela sua atitude.
O texto que nós lemos vai dizer que não amemos nem de língua nem de palavra, né? Mas de atitude, de ação, com efeito, com eficácia, né? Com ações práticas na vida do outro. E ele prossegue dizendo que o amor não trata com leviandade, não é leviano, não é fútil. O amor é grave, é sério, é simples, é denso. Ele não é superficial. E não se ensoberbece, não é arrogante. O que é que diz lá Mateus 11, 28? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai também vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o indivíduo que ama. É um Deus manso, humilde de coração. O amor, Paulo está descrevendo sobre o amor a partir de Jesus, o que ele enxergou em Cristo. E ele prossegue: não se importa com indecência, o amor não é indecente. O amor não busca só os seus interesses. Na carta aos Colossenses, ele vai dizer: cada um considere também o que é de outro, e não só o que é seu. Inclua o outro na pauta da sua vida. Na carta aos Efésios, ele vai: considere os outros superiores a si mesmo. É um modo de amar que ele está cumprimentando. O amor não foca em injustiça, mas o amor sempre vai celebrar a verdade. Sempre a verdade é a luz do amor, é o iluminar do amor, é o ambiente do amor, é a verdade. E ele prossegue: que esse amor que suporta, que sofre, que não inveja, que não se soberbece, que não se importa com indecência, que não busca os próprios interesses, que não se irrita, que não suspeita mal, que não foca com injustiça, mas que celebra a verdade. Ele vai falar do 6 em diante, como que esse amor se comporta na vida prática do dia a dia. Esse amor, ele não foca com a injustiça, mas foca com a verdade. Aliás, 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor sempre tem um pensamento bom a respeito do outro. Ele sempre vai pensar que o outro pode ser transformado, que o outro pode melhorar. Ele sempre dá um voto de credibilidade para o outro. Que foi o que Deus, que nos amou, fez conosco. Nos ofereceu esperança, apesar de nós sermos quem somos. E aí, ele vai descrevendo que o amor, que havendo línguas serão aniquiladas diante do amor. Ciência desaparecerá. E depois ele fala que a gente ama em parte. E que o que nos falta do amor, Cristo completa. A nossa deficiência é suprida por Jesus. Caminhando para o final, esse amor, ele vai fechar o tema dizendo o seguinte: quando eu era menino, eu amava, falava como menino, corria como menino, sentia como menino. O que ele está querendo dizer com isso? Porque ele disse no capítulo 3, que não pode escrever como adultos espirituais, como carnais, como meninos em Cristo. E aí ele vai dizer que menino tem características de menino. Já viram como meninos andam na igreja? As crianças? 3, 4 anos correndo, corria como menino. Ou seja, responde às funções de menino. Mas quando eu fiquei adulto, eu acabei com as coisas de menino. O que ele está dizendo é que o amor nos chama à maturidade, para a estatura de varão perfeito, usando uma linguagem de Efésios. E que o amor nos convoca para sermos amadurecidos, para não sermos tão volúveis no amar, para termos uma consciência firmada e plantada e crescente na luz da palavra de Deus. E aí ele vai finalizar dizendo: agora, nesse mundo, enquanto estamos na terra, a gente vê as coisas parcialmente, a gente conhece em parte, a gente não sabe tudo, sabe em parte. As coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe o desenrolar das coisas, porque a gente só vê em parte. Ele usa a linguagem do espelho daqueles dias, que era um bronze polido, que só via opacamente. Então ele fala: a gente enxerga a eternidade como por espelho, mas dá para ter uma visão mais ou menos.
Já dá para saber como é que é. Já dá para ver que melhorou. Já dá para ver que ficou melhor, que é bom. Então, um dia, aquilo que é em parte será feito em plenitude. E um dia nós vamos ser vistos. Vamos ser como somos vistos por Deus. Ele está fazendo menção do advento de Cristo, do dia da nossa redenção plena, onde ganharemos um corpo glorificado e seremos como Ele é. E nesse dia é o dia da coroação, o dia daquilo que foi esperança se realiza. E agora ele fala: conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E por último ele fala: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. As três, mas a mais importante é o amor. A fé, você não vai precisar dela na eternidade, nem a esperança. A fé e a esperança, ela faz parte do tempo presente, do aqui e do agora. É em esperança que somos salvos, e é pela fé que somos salvos. A fé é o firme fundamento das coisas que você vê, e a prova, a certeza daquilo que esperamos e aguardamos. Agora o amor permanece para sempre, porque Deus é amor. E a nossa eternidade será um susto de amor a cada movimento de Deus, que é amor. E o nosso céu é um céu iluminado e todo erguido e estabelecido pelo amor. E Deus, a luz do Cordeiro, é o nosso acolhimento, o nosso lar, a nossa casa, o nosso amparo. Ele é aquele que vai estar enxugando os olhos das nossas lágrimas. E Ele é aquele que nos amou e continuará nos amando. E nós seremos amor em Deus. E o amor permanece para sempre. Eu tinha muito a falar aqui no capítulo 14, 15 e 16, no outro dia, que eu acho que eu já ia ceder no horário. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que essas palavras simples possam ter alcançado o nosso coração e ter nos despertado, porque a gente já sabe, e que possamos viver como Jesus viveu e amar como Ele amou, como Ele nos amou, que possamos repetir na vida o que nós recebemos dele, né? Porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Que Deus abençoe. Outro dia eu comprou a carta. Nosso Deus e Pai, queremos pedir essa hora que a Tua palavra tenha chegado aos corações com a verdade que ela mesma carrega, dela mesma, ela fala por si mesma, e que ela tenha trazido, Pai, conforto, consolo, exaltação, que naquilo que não temos, Pai, amado, o Senhor nos capacite a amar. Dá-nos mais amor, aumenta a nossa fé, e que a nossa esperança não se desvaneça, mas que a gente confie a cada instante nas mãos eternas de Jesus, que nos sustenta para sermos conforme Ele deseja que sejamos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.